Oi, pessoal, voltei depois de alguns percalços, algumas pedras no caminho. A gente teve uma semana um pouco tumultuada na loja e aí não deu pra gravar, mas estamos de volta e hoje eu quero fazer mais um vídeo um pouco mais informal, assim, desse jeito mais de conversa, pra gente relembrar os primeiros vídeos, as primeiras aulas. Então vai ser uma revisão geral, tá? Não é uma revisão de conteúdo de história da salvação, vai ser uma revisão geral nesse vídeo de hoje, tá bom? Foram 10 vídeos antes da minha pausa, então eu vou falar desses 10 vídeos, o que foi que tinha sido abordado, combinado? Eu quero que esse vídeo não fique muito longo, não sei se vou conseguir, mas já vou começar. Vai ser mais pontual essa revisão, mesmo para vir na cabeça o que é que a gente falou. Agora, se você quiser lembrar mesmo, eu aconselho pegar o material escrito, todo o PDF, e ler. É um material super fácil de ler e de você ir relembrando, então acho que a revisão, assim, ela vai ser um pouco mais completa, né? Ou assistir os vídeos de novo. Mas aqui a gente vai fazer uma breve revisão, um breve sobrevoo sobre esses 10 vídeos, desde o primeiro até o 10º, que já tinha sido a revelação, tá bom? Nos primeiros, então, na primeira parte, basicamente, se foram 10 vídeos, vamos falar 5, não sei, talvez, foram sobre o método, né? Então, 5 foram mais sobre o ensino, o método de ensino, mais de 5 talvez, não tenho certeza. O método de ensino, como é que eu faço, o que é que a gente tem que prestar atenção, o que você tem que ter atenção. Então, foi muito focado nisso, né? Como ensinar. Essa parte toda começou... O primeiro vídeo foi basicamente uma apresentação, e aí depois a gente começou a conversar sobre alguns pontos importantes. Eu falei... A primeira coisa que foi falada foi sobre ensinar o óbvio, ou falar o óbvio, né? Porque muitas vezes a gente pula o óbvio e é por isso que a pessoa que está ali para aprender não faz as conexões corretas na cabeça que possibilitam o aprendizado. Então, o óbvio tem que ser dito, né? E essa foi uma coisa, principalmente quando você está ensinando religião e doutrina da igreja, tem muito óbvio que muita gente não sabe. E precisa desse óbvio para as conexões serem feitas e para entender o todo. Então, o óbvio sempre tem que ser dito. Nunca parta do pressuposto de que, fulano já sabe isso. Não, a gente começa sempre do óbvio, tá? A gente fala sempre o óbvio. Então, mesmo assim que eu não fique só no óbvio, mas dentro ali do tema do dia, o que tem de óbvio para ser dito ali, eu tenho que falar, tá? Outra coisa que a gente falou é que a gente sempre ensina a alguém, né? Então, eu dei o exemplo da sede. Se eu quero matar a sede de alguém, não é só jogar água em cima daquela pessoa, eu tenho que pôr água no copo de forma que a pessoa consiga tomar aquela água. Então, do mesmo jeito, não é só eu jogar um conteúdo, eu falar sobre alguma coisa, eu tenho que falar de um jeito que aquele conteúdo seja absorvido por aquela pessoa que me escuta, né? Então, por isso que o como ensinar é tão importante. Como servir a água para matar a sede de alguém? Como ensinar. Então, lembrar sempre que a gente sempre ensina a alguém. E aí, uma questão, um obstáculo ao ensino, que também conversamos sobre isso, que é o ego, né? O eu. E para isso, a gente precisa entender que aquele momento não é sobre a gente. Não é para me tornar um bom professor, não é para me tornar alguém especial, não é para que eu seja especial na história daquela pessoa, não. Aquele momento é sobre quem está ali diante de mim e o relacionamento dessa pessoa com Deus, não comigo, tá? Não o meu papel. Eu sou apenas um instrumento, né? Então nunca é sobre você, sobre mim. É sempre sobre quem está ali aprendendo. E aí a gente falou sobre duas coisas que a gente precisa ter em mente para ensinar, para um ensino eficaz, que é a planta e o cimento, né? Então eu preciso de ter esse mapa do que é que vai ser construído,
né? Não dá para alguém construir uma casa sem a planta, sem saber o que é que tá fazendo, né? Vai ser muito difícil. Tem que ter um plano, tem que ter ali um mapa, a planta, e tem que ter um bom cimento, porque se você só empilhar o tijolo, essa casa, né? O que é esse cimento? É o link entre as partes, né? Então, o cimento é o que vai dar o link ali entre cada bloquinho de tijolo. É o que vai transformar todos esses bloquinhos de tijolo em uma coisa só. Então, o link é o que a gente pega quando a gente define o fio condutor da nossa história, né? Então, o que eu preciso tentar transformar a catequese ou qualquer aula, qualquer curso que eu for dar, no menos fragmentado possível. Eu preciso transformar os fragmentos, que são as aulas, numa coisa só. Eu preciso que tenha uma continuidade, eu preciso que tenha um fio condutor, eu preciso que tenha um link entre uma parte e outra. Isso é muito importante. Então, isso foi a primeira aula. Eu não sei se foi o vídeo 1, eu acho que foi tipo o vídeo 1 e 2, porque eu acho que no 1 eu me apresentei, no 2 acho que eu falei disso, se eu não me engano, não tenho muita certeza. Não tenho muita certeza. Mas eu acho que foi. Acho que foi, que eu fiz tipo vídeo 0, aula 0, essa foi a aula 1. Então, E aí a gente já passou para a próxima, que foi como se preparar, né? Então, ok, quero ser catequista, isso tá mais focado no ser catequista, mas essa questão do ensino funciona para qualquer ensino de qualquer coisa. Isso também, né? Para qualquer coisa que você vai ensinar, você tem que aprender antes, você tem que ser antes alguma coisa, né? Para você poder ensinar. Agora, quando diz respeito à fé, à religião, ao ensino religioso, à evangelização, mais do que saber, a gente tem também que ser. Então não basta você saber muito, você tem que ser também, porque esse testemunho de vida, esse testemunho da vida na fé, ele é muito importante na evangelização. É diferente se você pegar duas pessoas, às vezes uma vai ter muito mais conteúdo, mas se aquilo ali que ela tá falando não é vivido, falta alguma coisa, sabe? Assim, para que essa transformação de vida ali seja efetiva, né? Que você quer que essa transformação ocorra na vida de quem te escuta, e para que isso seja efetivo, eficaz, você tem que viver o que você tá falando. E isso é muito importante. Lógico que ninguém tem que ser santo, né? A gente erra e tal, mas essa busca por essa vivência é importante, tá? Não para você falar, eu vivo, não é nada disso, mas parece que o testemunho, quando é vivido, né? Aquilo ali, quando é vivido, ele carrega um algo a mais, que mesmo sem ser dito, convence muito mais. Então é muito importante, e ninguém pode ser motivo de escândalo, né, gente? Catequista nenhum pode ser motivo de escândalo, então a gente tem que viver, porque se você tá ensinando uma coisa e vive outra, isso é contraditório, isso não pode acontecer. E aí, eu passei uma lista de livros, de indicação de livros, não vou ler a lista aqui, porque a gente tem isso no PDF. Quem não tem acesso a esse PDF, é só entrar no Instagram, que eu vou deixar escrito aqui, que tá na descrição do vídeo. Lá no Instagram tem os links, tanto dos vídeos no YouTube, quanto dos PDFs, tá bom? E aí, lá você tem acesso a tudo, é tudo gratuito pra todo mundo que quiser. Então, a boca fala do que o coração tá cheio, né? A gente precisa viver, até para que você tenha essa fluência. Eu acho que o que traz essa fluência da fé, né? De falar da fé de maneira fluente, é a vivência. Eu não acho que é tanto o estudo, eu acho que é mais a vivência que traz essa fluência de falar das coisas de Deus. E mais do que tudo isso, o tema da evangelização, né, que é a fé, é uma matéria viva, né, um conteúdo vivo. A gente não tá falando de uma coisa, mas a gente tá falando de alguém, né, a gente tá falando de Deus e a vida espiritual, e isso é tudo vivo, e isso tem que estar vivo em você também. Então você tem que ter uma vida espiritual, você tem que se preparar, você tem que, se você tem alguma pendência, resolve sua pendência. Se você sabe que você tá rezando pouco, começa rezando mais. Muita gente me pergunta, como que faço, como que eu me preparo, como que eu viro catequista. É assim, começa se preparando, né? Começa organizando aí o que é que precisa ser organizado na sua vida com você, antes de você ir ensinar pros outros.
E aí, na aula 3, a gente fez eu fiz uma pausa e falei um pouco sobre sentimentalismo, porque eu acho isso muito importante. Antes da gente começar o conteúdo propriamente dito, da gente falar sobre sentimentalismo, porque eu vejo em muitas catequeses muito sentimentalismo, né? Então eu vejo em muitas catequeses muita gente querendo atrair os jovens e até os adultos, nem é só os jovens, atrair as pessoas pelo sentimento. E é lógico que o sentimento atrai, e isso não é de todo ruim, mas a gente não pode ser atraído somente por ele, a gente não pode permanecer pelo sentimento, porque o sentimento é instável, e o sentimento, ele tem hora que ele desaparece, né? E aí, como é que fica? Então isso não é legal. E outra coisa também é que, pelo menos pra mim, eu sinto que quando a gente conta com sentimento pra atrair, parece que Deus precisa disso, né? Que eu preciso, tipo, de algo que seja legal, como se por si só Deus não seja maravilhoso, entende? A gente tem que dar mais crédito, entendeu? Assim, não, eu não preciso de oba-oba, não precisa disso. Ele por si só, ele é capaz de convencer e transformar e atrair todos a ele. Todos. Então, falamos sobre sentimentalismo, sobre areia e pedra, não é? Então, o que é construir uma casa na areia? O que é construir uma casa na pedra? Significa que a areia é ruim? Não, né? Mas ela tem a sua função, e a função da areia não é ser a base e o fundamento de uma casa. Então, eu posso ter uma casa na praia? Posso, mas essa casa vai estar na praia, vai ter areia, vai ter muita areia, mas ela não vai estar fundada ali, não vai ser construída de areia. Concorda? Então o sentimento também é ótimo, ele tem muito lugar na nossa vida para muito sentimento, mas ele não pode ser a base, o fundamento da nossa fé. Sentimentos são ruins? Não são ruins. Sentimento não mede a realidade, né? Então sentimento não mede a realidade. Não é só quando eu sinto uma coisinha boa e um quentinho no coração que eu preciso agir de acordo com o bem. Não é só quando eu tenho vontade que eu preciso de ir à missa, não. Sentimento não mede a realidade. E aí, o que é que regula a minha ação? Então, se a minha ação não pode ser regulada, não pode ser pelo sentimento, né? O que é, então, que regula o meu agir? E aí, a gente falou sobre inteligência e vontade, né? Que a inteligência, formando bem a inteligência ela argumenta e o agir está ligado à vontade. A vontade age. Então, eu posso sentir preguiça, mas a minha inteligência me explica que não, que mesmo com preguiça eu preciso levantar da cama e trabalhar, né? E aí a minha vontade age me fazendo levantar da cama e de fato ir trabalhar. Teve outra aula de sentimentalismo que eu dividi em duas. E aí, na segunda, a gente falou sobre a educação da vontade, que é muito importante de ser feito, principalmente pelos pais. Mas na catequese, normalmente, eu abordo isso com os meninos. Não assim, eu tenho um encontro que eu falo sobre isso, não. Mas um pouquinho todo dia, sabe? Assim, gente, a gente fala só o que a gente tá com vontade? Não, né? Então, de trabalhar isso com eles de leve, assim, com algumas coisinhas que vão surgindo, sabe? Deles perceberem que não, realmente eu não faço só o que eu tenho vontade, eu faço o que é certo, né? Eu faço o que é bom, e isso é importante. E aí, um link entre o sentimentalismo e a fé, e como que o sentimentalismo, ele pode ser a porta de entrada, ok, né? O sentimento, na verdade, assim, ele pode ser a porta de entrada, mas ele não pode ser o motivo da permanência na igreja. Ele não nos faz permanecer, isso não é correto de jeito nenhum. E sobre o sentimentalismo na catequese, o que acontece, o que não deve acontecer e tal, e tudo isso. Beleza. E aí, na quinta aula, então no quinto vídeo, falamos sobre os métodos de ensino. Então, deixa eu ver aqui. Um minuto. Sim, sobre o método de ensino, e a gente falou como que eu faço o encontro, como que eu divido e organizo um encontro de catequese, né, uma aula propriamente dita. Então, o que é muito importante, gente? O que é muitíssimo importante? Os meus encontros de catequese, de maneira alguma, são superficiais.
Quer dizer, é lógico que não é um curso de teologia, mas assim, não é bobo, sabe? Não é bobo. Eu tenho certeza que muito adulto aprenderia muita coisa assistindo um encontro meu com crianças. Mas uma coisa que eu sempre presto muita atenção é de fragmentar este tempo. Quer dizer que eu só vou ensinar em uma fração do tempo? Não. Mas vão ter formas diferentes. E todas essas formas de ensino, dessa fragmentação desse tempo, são com o objetivo de passar o conteúdo e fixar o conteúdo. Porque só passar o conteúdo não adianta nada se daqui a 5 minutos já tiver todo mundo esquecido. Então, pra mim, tão importante quanto passar o conteúdo, dar o conteúdo, é fixar este conteúdo. Como é que fixa? Repetindo. Não tem nada novo, extraordinário. Não, gente, é a velha e antiga repetição. Eu repito 500.000 vezes os pontos chaves e principais. Muitas vezes. Eu repito muito. E eu sou 100% adepta da repetição para aprender. Acho lindo, acho maravilhoso e funciona muito, tá? Outra razão da divisão do tempo é porque, gente, quanto mais nova a criança, menos tempo ela vai conseguir focar em um tipo de coisa. Então, não quer dizer que ela só pode prestar atenção 15 minutos. Não, mas você muda o tipo da atenção. Então, se primeiro ela tá me escutando, depois eu vou estar fazendo pergunta e resposta. Então, vai ter uma interação. Se ela fica um tempo assim interagindo com pergunta e resposta, depois ela vai estar escrevendo. Então, eu sempre vou fragmentar para que eu consiga que eles fiquem concentrados durante todo o período, que é longo. Normalmente é pelo menos 1 hora a catequese, 1 hora, 1h30, né? Não sei como que é aí. Como que é que eu divido esse tempo? Revisão. É revisão, sentar, fazer uma revisão? Não, mas é tipo, vamos lembrar onde que a gente parou. O que foi falado no último encontro. Então, sempre começo recordando. Depois é o conteúdo em si. Depois é fixação. Como? Como assim? Pergunta e resposta. Sobre o que eu falei do conteúdo, como é que é mesmo? E aí, pergunta e resposta. Depois dessa fixação oral, é a atividade, que é a fixação escrita, ok? Então, eu falo, eu repito, eles escrevem, repete de novo, e no próximo encontro eu repito de novo, tá? É sempre assim. Ok. Funciona super. Essa atividade, eu não deixo tanto tempo pra ela, não, tá? E eu não acho tão importante assim, deixar eles fazerem, corrigir. Não. Se tá corrido, eu faço junto com eles mesmo. O importante é o ato deles escreverem ali sobre o conteúdo. Isso já faz gravar, tá? Se for todo mundo junto, você vai fazendo junto e tal, eles vão falando oral, você vai, a turma toda... Funciona do mesmo jeito. Não deixe pra casa a atividade. Não deixe pra casa. Eu gosto de fazer com eles, porque aí eu tô vendo eles escrevendo, eles estão ali, eu prefiro não deixo pra casa. Ok. Sempre começar da revisão, sempre... Né? Porque, por que a gente sempre começa da revisão? Porque aí emenda o conteúdo, né? Emenda. O link entre as partes, né? O cimento que une os bloquinhos de tijolo é justamente a revisão no começo. Porque aí você vai lembrar onde que você tava, do que a gente tava falando, e aí o encontro de hoje não vai ser outro, vai ser a continuação disso. Daí a gente já começa o encontro. Então o link é feito pela revisão. E lógico, estabelecendo uma boa sequência entre os temas, né? Isso aí é papel do catequista, mas o link real ali é na revisão. Ter fluência ao falar, tem que ter mesmo. Falar com convicção. Gente, ter fluência a falar o quê? Você vai assistir vídeo sobre isso. Tema da semana, você vai assistir vídeo. Você vai ler sobre isso. Pega o catecismo, lê no catecismo. Assiste vídeo de catequista dando esse tema. Faz suas anotações sobre o que você leu, sobre o que você ouviu. Te garanto que você vai ter fluência para falar, tá? E quanto mais você falar, mais fluência você vai ter. Mas isso é importante. Outra coisa é falar com convicção. Tem gente que fala, que ensina sobre a igreja com medo, né? Mas e se eu estiver falando alguma coisa errada? Primeiro, estuda bem pra você não falar nada errado. E outra, se me perguntaram alguma coisa e eu não souber, parece assim que você tá esperando alguém te pegar numa mentira e te provar que a igreja é tudo invenção. Gente, não é invenção. Pode ter certeza disso, não é invenção. Qualquer pergunta que te fizerem, mesmo se você não saber, sabe o que você vai falar? Olha, tudo da igreja tem sentido. Eu tenho certeza.
Se eu não sei te responder, eu que não sei, não é a igreja que não sabe. Não é que você tá... Entendeu? Você vai fazer o quê? Você vai sentar, você vai estudar, você vai levar a resposta na próxima semana. Não tem problema nenhum isso, nenhum. Às vezes, quando eu não sei, eu olho na hora mesmo. Ai, gente, não sei, vamos ver aqui. Pronto. Problema nenhum. Nenhum. Se você fez seu para casa e você não sabe como que eu te perguntou, não tem problema nenhum. Não ensinar de maneira fria, passiva. Isso também, eu sempre tô puxando, pergunto, faço eles pensarem. Até quando eu tô dando conteúdo, eu sempre faço eles pensarem. Então, gente, o que é? Não. O que vocês acham que aconteceu? Sempre interagindo com diálogo. Não faço brincadeira, não me visto de palhaço, não faço nada lúdico nesse sentido, mas com criança, com adolescente, com adulto. Sempre interagindo o tempo inteiro, tá? Ok, nunca se desesperar, nunca desprezar ou afastar as perguntas e sempre termina com atividade, com resumo para fixação, ok? Aí, na aula 6, a gente falou sobre o cronograma e o itinerário. Então, a gente falou como que cria um bom cronograma, como que faz esse link entre as partes, como que é preciso ter uma sequência, como que é preciso ter um fio condutor. E que às vezes esse cronograma já te vai ser dado pelo pároco, às vezes não, às vezes você vai ter algum papel aí, né, para definir o cronograma, não sei. Se o seu cronograma for te dado pelo pároco, você vai tentar olhar ali e ver como que você pode ligar um encontro pro outro, tá? Se você fala, nossa, eu queria muito mudar essa ordem, pergunta pro padre, né? Mas sempre dá para fazer link. Por quê? Porque você pode pegar pelo chamado à santidade. Isso une tudo. E eu sei que dá pra fazer link, por quê? Porque eu já dei catequese, pré-catequese, que não tinha um cronograma, que era o evangelho do domingo, da semana, né? Tipo, a liturgia do domingo era o que ditava ali o tema da pré-catequese. Então, era tudo picado. E dava pra fazer um super link entre as partes, assim. Nossa, até linha do tempo com os meninos eu fazia. Então, se você pegar pelo chamado à santidade, você faz link com tudo, porque tudo vai partir do chamado à santidade, entendeu? Tudo. De tudo você pode partir do chamado à santidade, tudo pode fazer parte dessa história. Então, super dá. Catequese tem que ser cristocêntrica, isso é um pedido da igreja, né? Isso, ela tem que ser cristocêntrica. Então, Jesus, ela deve ser o centro da catequese desde o começo. Ela deve ser mistagógica. Então, o que é isso? É a ação de guiar, conduzir para dentro do mistério da fé. O cachorro chegou. Mas o que? Ela tem que ser querigmática, então que é o que? Esse anúncio que vai levar à vivência real da fé. Esse é o objetivo. Calendário litúrgico e catequese, que a gente pode tentar, eu sempre encaixo o calendário, as datas importantes do calendário litúrgico na catequese. Como? Faço pausa e aí um dia vai ser especial festa junina e a gente vai falar sobre os santos de junho. Um dia faço uma pausa e a gente vai falar sobre a Semana Santa para eles viverem bem a Semana Santa. Entendeu? Todos os dias vai ter um paninho lá da cor litúrgica e aí a gente vai falar hoje tá vermelho porque hoje a gente tá lembrando de, sei lá, São Brás. Então, desse jeito a gente traz a liturgia para dentro da catequese. Mas eu não preparo o meu cronograma a partir da liturgia, porque eu gosto de ter uma ordem mais lógica na minha cabeça. Mas eu coloco a liturgia, na medida do possível, dentro do cronograma. Então, se é o mês das vocações, vai ter alguma coisa sobre vocações. Se é o mês de não sei o quê, mês de Nossa Senhora, a gente vai montar um terço. Então, sempre introduzo essa questão dentro da catequese, ok? E aí, eu passei aqui como que seria o itinerário que eu gosto, né? Esse cronograma que eu gosto. E ele é super adaptável para tudo, inclusive para crisma, que foi o tema do último vídeo. Falei da diferença de catequese para primeira Eucaristia e de crisma. Então, quem quiser é só ir no último vídeo, que foi o 11. E aí, a gente começou a entrar no conteúdo propriamente dito, na aula 7, porque antes de eu entrar mesmo em parte por parte do conteúdo com vocês, eu fiz esse sobrevoo geral para vocês entenderem como eu ligo essas partes, como que eu transformo essa história em uma só. Esse sobrevoo geral vai ser difícil de eu falar aqui na revisão, porque senão eu vou falar o vídeo de novo, mas eu vou fazer bem rápido com vocês. O que acontece?
Com as crianças não começo assim, não faço esse sobrevoo geral com eles, porque com eles eu vou construindo o conhecimento e o raciocínio e a lógica da história aos pouquinhos, tá? Então não faço isso com eles. Eu fico achando que eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa revisão em 2, porque senão vai ficar muito longo, porque pra eu falar desse panorama geral aqui, eu vou fazer uma revisão sobre isso, mas eu acho que eu vou fazer no próximo vídeo, tá? Porque aí, a partir do próximo vídeo, a revisão do conteúdo mesmo. Então, desse panorama geral da fé. E aí a gente volta a entrar nos temas e de ir a fundo um vídeo por cada tópico, por cada tema. Combinado? Então, nessa revisão fica... essa fica sendo a revisão de toda a parte de como ensinar, como organizar um encontro, como dar o conteúdo, o que eu tenho que fazer para ser catequista. Uma rápida, né? Uma revisão rápida desta parte. E aí no próximo vídeo, então, a gente fala sobre a revisão de conteúdo mesmo, do panorama geral da história de salvação, panorama geral das ferramentas de santificação e da primeira aula que a gente teve, que foi da revelação. Combinado? Então, até o próximo e até o Instagram. Encontro vocês lá. E os PDFs, de novo, estão todos lá na descrição do perfil. Tem um link com acesso a todos os PDFs. Podem pegar, passar o olho assim, que aí vocês vão lembrando de tudo. Combinado? Então, beijo. Até o próximo. Fiquem com Deus.